estavam vendo os milagres que Jesus estava fazendo. Jesus estava em um ambiente que não era um ambiente favorável. E é bom que quando a gente lê a palavra, a gente vê que Jesus não precisa de ambiente bom para executar os milagres. Então Jesus está operando os seus milagres, curando enfermos nos ambientes que ele passa. E aqui a gente descobre algumas coisas, que eu preciso seguir Jesus com os meus olhos atentos para aquilo que ele está fazendo. Glória a Deus. Só que a gente descobre que Jesus vai fazer uma pergunta para um homem chamado Felipe. Ele diz assim: aonde nós vamos comprar pão? Aí eu faço a pergunta para você: aonde se compra pão? Aonde se compra pão? Mas não existe padaria no deserto. Então ele chega para Felipe e fala assim: aonde nós vamos comprar pão? Mas a pergunta é uma pergunta para experimentar, não é uma pergunta de direcionamento. Jesus já sabe o que vai fazer, então ele pergunta assim: olha, aonde nós vamos comprar pão? Repete comigo: aonde nós vamos comprar pão? Talvez para você comprar pão é coisa simples, mas para eles aqui era uma coisa difícil, porque não tinha padaria lá próximo, não tinha um lugar onde comprar o pão para alimentar a multidão. Mas a questão não está falando sobre pão, mas está falando sobre a pessoa. Filipe estava precisando ser experimentado, e o Senhor vai fazer para ele algumas perguntas, vai fazer para ele uma pergunta: aonde nós vamos comprar pão? Em vez de trazer a solução, ele traz 3 desculpas. Fala comigo: 3 desculpas. Quantas desculpas você tem dado para Deus? Continua a série Chave de Fenda. A série continua, não sei quantos meses vai durar. Essa série vai continuar. O Senhor, ele queria experimentar, e aí ele dá desculpas, e eu dou desculpas para Deus a todo momento. Eu dou desculpa para Deus, eu dou desculpa para as pessoas que estão ao meu lado, eu dou desculpa para executar aquilo que eu preciso fazer, porque eu deixo para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. E a gente deve inverter isso. Em vez de dar desculpas, a gente precisa dar o quê? Solução. Em vez de dar desculpas, a gente precisa se colocar à disposição. Levanta sua mão para o céu comigo e fala assim: Deus, coloca a disposição no meu coração. Fala para o Senhor: Deus, coloca ânimo em mim. Deus, coloca a disposição para fazer o que tem que ser feito. Porque tem pessoas que entraram aqui que deixam para amanhã aquilo que ela tem que fazer hoje, e amanhã ela deixa para depois de amanhã, porque ela não encontra forças para fazer aquilo que precisa ser feito. E Jesus não quer ouvir as nossas desculpas e as nossas lamentações. Ele quer que a gente haja e vá em direção ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Se você está sem força, peça a Ele força, que Ele te dá força. Se você precisa de coragem, peça a Ele coragem, que Ele te dá coragem para você continuar a sua trajetória e a sua jornada. Porque a nossa vida é uma jornada, sim ou não? A nossa vida é uma jornada. Você está aqui cultuando, adorando a Deus, e abra um parênteses: a sua adoração não acaba hoje, a hora que a gente acabar o culto às 8 horas da noite, 8 e alguma coisa. Não acaba a sua adoração quando acaba o culto e apaga as luzes. A sua adoração continua quando você sai dessas portas para fora. Porque você precisa demonstrar para as pessoas que estão lá fora, e as pessoas precisam enxergar o milagre que Deus fez na sua vida, para que elas tenham vontade de vir cultuar ao Senhor, para que esse mesmo Senhor faça milagre na vida dela. Então isso traz um despertamento. Então que Deus nos use, que Deus esteja conosco, para que as pessoas sejam alcançadas pelo poder do nosso exemplo e pelo poder da palavra de Deus. Então Deus quer colocar em você coragem, ânimo, para que você possa avançar. Você pode falar para Deus: Deus, eu quero avançar, só se você quiser. Se você não quiser, não fale. Fala: Deus, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu não quero dar desculpas. Aleluia. Glória a Deus. Quais as desculpas que nós temos dado para o Senhor para não fazer aquilo que Ele nos pede? Às vezes é situação, é uma barreira, um constrangimento, alguém que nos feriu, alguém que nos humilhou, nos deixa paralisado. Mas o Senhor falou domingo passado sobre paralisia também, e nessa noite Ele está falando novamente. O Senhor quer remover as paralisias, e elas não são físicas, elas são espirituais, e tudo que é espiritual se vence através da oração. Então nós vamos orar, nós vamos bater, nós vamos insistir, porque o Deus que está no céu, Ele também está nesse lugar, está nos nossos corações, e Ele vai nos fazer romper, porque Ele é poderoso.
Ele fala, não tem onde comprar pão, porque aqui é num lugar deserto. Não tem condições. Vamos lá, versículo de número 6. O texto vai dizer assim: mas isso dizia para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, esse nós vamos deixar para depois, mas o nome dele é André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Os peixes são pequenos, as coisas são poucas aos olhos dos homens. Mas eu não sei para você, o meu Deus, ele pega coisas pequenas e transforma em grandes. Ele pega alguém que está com pouca força e transforma e muda e dá muita força, porque Deus, ele é um Deus de transformação, ele é um Deus de mudança, ele é um Deus que faz todas as coisas. E o texto vai dizer: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Jesus diz assim: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e eles se assentaram, pois os homens em número de quase 5.000, repete comigo, 5.000, fora mulheres e fora crianças. Então nós vemos aqui que Filipe vai dar 3 desculpas. E a primeira desculpa é o deserto. O deserto, ele diz assim: não tem aonde comprar pão, porque o lugar aqui é um lugar que não tem padaria, não tem aonde comprar, não tem um mercadinho. União não chegou lá ainda, o Mercadão não chegou lá ainda, não tinha chegado lá. O lugar é deserto, não tem como comprar. Essa é a primeira desculpa. E quantas vezes nós falamos para Deus assim: Deus, eu não tenho como fazer, porque aqui é onde eu estou não é um bom lugar, é um lugar deserto. Posso dizer uma coisa para você? No lugar deserto que você passar, vai florescer. Sabe por quê? Você tem a presença de Deus sobre a sua vida. No deserto, nos desertos da vida que você passa, quando o Senhor te fizer uma pergunta para te experimentar, responda a Ele assim: Senhor, eu estou disponível para fazer conforme a sua vontade. Pai, pode me experimentar que eu estou pronto. Eu não estou enxergando, mas eu tenho certeza que o Senhor pode criar do nada, o Senhor pode fazer existir aquilo que não existe, porque basta uma só palavra sua que as coisas começam a acontecer. Então eu não sei qual é a área que você precisa, mas essa noite Deus pode ordenar uma palavra, Deus pode mandar uma palavra, e as coisas começarem a acontecer na sua vida de uma maneira extraordinária, que talvez você não entenda, mas eu vou dizer para você: não precisa entender, somente creia, porque Ele é o Deus da provisão. Primeira desculpa: deserto, não, Bete. Não tem. Quando eu vim para Bragança, a gente tinha um costume de, quando queria as coisas muito tarde, Rafael, em São Paulo tem tudo fácil. É meia-noite, é 1h, chegou aqui, um dia a gente queria tanto comer um doce. Aonde compraremos doce em Bragança depois da meia-noite? Tem ou não tem? Opa! Tem ou não tem? Quem acha que tem e sabe onde tem, levanta a mão e começa a revelar o endereço para nós. Tasca? Só que o Tasca só vai até as 2 da manhã agora. E se eu quiser comer um doce às 3? Eu posso dizer: Deus, está deserto, mas... Aí a Beth falou que faz. Olha só, hein? Cuidado. O que eu quero dizer com isso? Quando eu cheguei aqui, eu falava assim: nossa, aqui é muito difícil as coisas. Como Bragança é cidade difícil de se viver. Eu demorei 3 anos para me acostumar aqui nessa cidade. Eu falava assim: nossa, aqui é tudo deserto depois da meia-noite. E minha avó tinha um ditado, ela diz assim: que quem anda de madrugada é cego. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Eu falo assim: mas eu gosto de viver, eu gosto de dormir um pouquinho mais tarde. A gente tem uma vida um pouco mais corrida. Cego. Ela falava isso, ela falava assim: de noite é feito para dormir. O pastor já deu uma dica ali, está em Salmos. Você, a noite foi feita para dormir. Mas o deserto, eu tinha que orar a Deus: Deus, me dá estratégia para mim dormir, parar de querer comer doce. Doce não é para agora. Mas eu comecei a colocar obstáculos nessa cidade para onde Deus me enviou. E não é isso que Deus espera de mim, de você. Deus não quer que você
coloque obstáculos, Deus quer que você pule os obstáculos, que você supere os obstáculos, que você caminhe em direção a Ele. Então assim, Deus quer que eu e você estejamos atentos à voz dEle. E como Deus fala? Deus fala comigo de um jeito e fala com você de outro. Eu preciso identificar. Então, para mim a cidade era difícil. E um dia, eu já falei isso aqui, conversei com uma pessoa e a pessoa falou assim: olha, Bragança é um problema. Bragança mata pastor. Eu falei assim: meu Deus do céu, já não tem doce. Ainda eu vou morrer? Não. Quando falo de morrer, morrer espiritualmente. Só que o Senhor faz as coisas e coloca pessoas até para trazer palavras que são palavras ruins, para experimentar onde está o seu coração. Eu coloquei aquilo dentro do meu coração. Deus não me trouxe aqui para morrer. Deus me trouxe aqui para continuar escrevendo a história que Ele me inseriu. Então eu vou continuar clamando. E quando eu clamo, Deus responde. Então por que você não está clamando ainda? Por que às vezes você olha para a situação que está adversa e você fala assim: não dá, não tem como resolver isso? Mas você tem um Deus que pode resolver todas as coisas. Você tem um Deus que pode te dar estratégia para você superar todo e qualquer problema. Então Felipe, ele dá desculpa do deserto, mas nessa noite o deserto para você vai se transformar em uma oportunidade. Oportunidade de você chegar mais perto de Deus, oportunidade de você clamar, oportunidade de você buscar a Deus, e Deus vai abrir os seus olhos. Segunda desculpa que Felipe dá é tempo. Essa pega. Quantos aqui não tem tempo? Levanta a mão. Levanta, não tem tempo para mais nada. Tem gente que tem medo de mim. Eu vou descer. Quantos aqui não tem tempo? Quantos tem tempo de sobra aqui? Levanta a mão. A conta não fecha, irmão. Vamos lá, me ajuda aí. Quantos não tem tempo? Levanta a mão. Aumentou o número. Depende do quê? Depende do dia? Depende do quê? Depende pra quê? Quantas horas tem um dia? Quanto? Pro Rafael tem quantos dias? Quantas horas um dia? Vamos lá. Pra Lu, quantas horas tem um dia? A mesma cadeira? Ela dobra. É 24 horas para mim, para você, para todo mundo é 24 horas. A gente pede para Deus multiplicar a hora, não é assim? Porque às vezes não dá tempo de fazer as coisas. O problema não é a falta de tempo, o problema é a falta de organização ou de prioridade. Porque quando eu quero fazer uma coisa, eu arrumo um tempo na minha, só que quando eu não quero, eu coloco algo na minha agenda que eu nem queria fazer. Aí ó, já começou a revelar os nomes. Quando eu quero fazer uma coisa, eu posso não ter tempo, mas eu falo assim: não, eu dou um jeitinho. Isso acontece quando a gente perde alguém querido. Você não tem como ir, você não tem o tempo para visitar, não dá para mim ir. Aí quando acontece uma fatalidade, você arruma um jeito para ir. Por quê? Se tornou agora o que? Uma prioridade. Aquilo que não era prioridade agora se torna. Então o que a gente precisa fazer é organizar o nosso tempo. Então não dar desculpas do tempo, mas quando Deus te pedir algo, fala assim: Deus, eu vou organizar, me ajuda a ser administrador do meu tempo. Deus, eu sei que o Senhor está me pedindo algo, mas eu não sei como fazer porque o meu tempo aqui está meio corrido, mas me ensina a organizar o meu tempo. Se tem uma coisa que eu fico intrigado é com esse negócio, eu não consigo fazer, eu não quero fazer, porque conseguir, se você realmente se dedicar, você consegue, você acha um tempo. Porque a gente é assim, a gente só prioriza aquilo que a gente quer. Deus está nos chamando para um particular, para começar a colocar algumas coisas claras, para que Ele possa nos ensinar a organizar o nosso tempo. E o nosso tempo organizado, quando Ele nos pedir algo, nós não vamos falar: Deus, eu não tenho tempo. Mas a gente não fala para Deus que não tem tempo, mas as nossas ações revelam para Ele isso. Felipe falou assim: olha, não tem lugar para comprar, o tempo agora está escasso, porque já é tarde. Então assim, se tinha uma padaria, ela fecha às 18, que nem Bragança, ou às 19, ou vai até meia-noite. Não tem tempo, acabou, esgotou. E a terceira desculpa que vai ter dentro do texto é o que? Não temos dinheiro. Quem dá essa desculpa do dinheiro, levanta a mão, só para mim ver.
Dinheiro e tempo são duas coisas que a gente negocia, sim ou não? A Dona Marlene fez uma dinâmica lá com o Ted e com a Pamela que eu achei legal. Não tem carteira que resista. Quais mulheres estavam lá? Levanta a mão. Então quando você precisar do cartão do seu marido, faça que nem ela ensinou. Põe a mão no peito, no coração, deita no ombro, olha e fala: eu te amo. Não há carteira que resista. Não há coração de pedra que resista, porque ele vai amolecer. O homem até não tem dinheiro, mas se você souber pedir direitinho, sabe o que acontece? Ele vai fazer com gratidão. Aí às vezes nós falamos assim: Deus, não dá para fazer porque eu não tenho o quê? Dinheiro. Aí eu vou fazer, eu não tenho oportunidade, eu não tenho organização. E o dinheiro, qual é a consequência? O que nos faz ter dinheiro? É o trabalho. Mas você, eu trabalho tanto e não tenho dinheiro. Então vamos mudar a nossa oração? Deus, me ensina como eu devo trabalhar para que o dinheiro venha se multiplicar e eu ser um bom administrador, porque eu sirvo a um Deus que Ele me ensina, Ele me capacita, Ele me orienta, Ele me instrui, e eu estou com o Senhor pedindo ao Senhor: Deus, me faça entender os propósitos a qual o Senhor tem para a minha vida. Olha para o texto, versículo de número 7. Filipe respondeu dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Aí vem um outro discípulo, que é o... já esqueceram também. Vamos lá, como é que é o nome dele? Fala assim: eu não quero ser Filipe, mas fala com fé: eu quero ser André. Porque o André traz a solução. Por mais que ele não saiba como isso ia acontecer, mas ele trouxe o quê? A solução. E quem era a solução? Quem? O menino. Que o menino também tinha o quê? Eu ouvi alguém falando: o pão. O menino tinha o quê? O peixe. O menino tinha o quê? A matéria-prima. Obrigado. A matéria-prima para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Então Deus hoje vai abrir os seus olhos para você enxergar a matéria-prima do milagre na sua vida. Deus vai abrir os seus olhos para você enxergar o que é que você tem. Talvez você não está enxergando. Já começou a lembrar de outros textos, né? Então Deus vai te fazer enxergar. Talvez peixinho, talvez 5 pães não é suficiente para alimentar a sua família. Mas você serve um Deus que Ele pode pegar esses pães, Ele pode pegar esses peixes, multiplicar e fazer o quê? Milagre. Fazer sobrar. Só que quando a gente olha para o texto, a gente sabe que Ele vai fazer a multiplicação. E nós já falamos sobre a multiplicação. E o foco não é a multiplicação, é as desculpas de Filipe, que são as mesmas que a minha. Ó vida, ó céu, ó terra. Não, eu não posso fazer assim. Eu preciso olhar para o céu e falar assim: Deus, eu preciso de estratégia, eu preciso ter bom ânimo. Eu preciso olhar para o céu e falar: Senhor, as coisas não estão fáceis.